Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Amém. E nós somos seus filhos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nós, graças a Deus, Sim. né, pelo alimento diário, Amém. esse volume muito mais. Amém. Muito mais. Muito mais. Sim. O Senhor está nos dando muito mais. Amém. E nesta noite, o Senhor quer nos dar essas riquezas Sim. de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Então, irmãos, que tal? Que tal juntos lermos o título da mensagem? Sim. Amém. Primeiro, o título geral da conferência, né? Amém. Salvos pela sua vida. O título agora da mensagem: Guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Amém. É parte 1 e parte 2. Sim. Amém. Eu fusionei as duas mensagens porque a próxima semana nós temos conferência Amém. regional Amém. em Brasília. Amém. Sim. Então, para não perdermos o desfrute, Verdade. e devido também a que é a continuação, né, Amém. da mensagem desta semana, Amém. decidimos fusionar essas duas mensagens e fazê-las, juntá-las e fazê-las uma só. Então, irmãos, que tal abrirmos nossas Bíblias Sim. na Epístola de Paulo aos Romanos, Amém. capítulo 8, Amém. capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Sim. Para aqueles que estão nos acompanhando também por meio desse canal do YouTube, encorajamos você a manusear a sua Bíblia também, Amém. Aleluia. conhecer a sua Bíblia. Sim. Amém. Aleluia. Amém. Então vamos juntos, irmãos? Sim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É verdade. Eu gostaria de ouvir somente as varoas, Sim. esse versículo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Amém, Jesus. E agora somente os varões. Amém. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Sim. Irmãos, nesta noite, Verdade. nós vamos ter comunhão nesses 3 pontos. Eu sempre coloco 3 pontos e às vezes não termino o terceiro ponto, mas esta noite sim ou sim vamos terminar, amém? Amém. Amém. Aleluia. O primeiro é o Espírito habitando de fato em nós. Sim. O segundo, vocês veem, Cristo é o Espírito que dá vida Amém. a nosso espírito, Sim, verdade. a nossa alma, Amém. ao nosso corpo, Amém. transformando-nos de pecadores em filhos de Deus, para com esses filhos Sim. formar o corpo de Cristo. Amém. Um pouco longo o título, mas esse é o pensamento. Sim. E o ponto 3, os 3 estágios de um filho de Deus. Amém. Amém? Então, inclusive eu estou lembrando que a última mensagem também eu coloquei esse ponto, né? E não consegui, mas esta noite vamos falar sim ou sim. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nossa comunhão vai ser o capítulo 8 de Romanos. Sim. Nós vamos continuar desfrutando essas riquezas, Amém. né? E nós vimos mensagens anteriores, que o ponto central de Romanos é que nos revela que Cristo é o Espírito. Amém. Nós vimos na última mensagem também que nós precisamos receber essa revelação. Sim. Amém. Cristo é o Espírito. Amém. E esse Espírito agora está dentro
de nós. Sim. Está vivendo, está morando no nosso espírito humano, e o espírito se tem mesclado com o nosso espírito. Sim. E se tem tornado um só espírito. Amém. Quando vemos o nosso espírito, não podemos distinguir qual é o espírito de Deus e qual é o nosso espírito. Sim. Porque os dois estão mesclados. Verdade. Né? Isso é algo maravilhoso, irmãos, porque isso é algo que vai ser para a eternidade. Sim, amém. Né? Eternamente mesclados com o nosso Deus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Sim. Então aqui no versículo 9, Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e também essa epístola para nós, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, Glória a Deus, Jesus. mas no Espírito. Amém. Irmãos, nós estamos na carne ou no Espírito? Ó Senhor. Estamos no Espírito. Amém. Amém? Mas Paulo também ele diz: se de fato o Espírito habita em vós. Sim. Amém. Por que Paulo diz: se de fato o Espírito habita em vós? Sim. Porque essa palavra habitar tem muito mais a ver com simplesmente o Senhor estar em nosso espírito humano. O Espírito habitando em nós quer dizer que o Espírito já também está na nossa alma. Sim. E inclusive até no nosso corpo. Então, irmãos, nós como cristãos precisamos entender que o Espírito está no nosso espírito. Verdade. Mas o Senhor não somente quer ficar no nosso espírito humano. Parado lá. Ele quer também estar na nossa alma. Sim. Amém. Inclusive, Ele quer também estar no nosso corpo. Sim. Uma figura interessante, né, é quando você convida alguém para a tua casa. Verdade. Normalmente você convida essa pessoa Sim. e o convida para a sala. Né? Senta no sofá, Sim. traz um copinho de água e vamos conversar. Verdade. Esse daí é um convidado. Verdade. Mas o Senhor não quer ser um convidado. O Senhor quer ser um hóspede. O Senhor quer ser alguém que tem liberdade na nossa casa. Sim. Liberdade de entrar no nosso quarto, Isso aí. no nosso banheiro, né, na cozinha, Sim. né, naquele quartinho da bagunça, né, na nossa garagem, em todos os cômodos. Né? Ele quer ter essa liberdade. Sim. Amém. Sim. Amém. E isso, irmãos, traz para nós um resultado. Qual é o resultado do Senhor habitar de fato em nós? Oh, sim. Porque nós podemos dizer: não, o Espírito habita em mim. Verdade. A pergunta é: habita como doutrina ou em realidade? Deixa-me ver o resultado. Aqui neste versículo, irmãos, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Sim. Olha, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita de fato em nós, nós não estamos na carne. Esse é o resultado. Sim. Mas, irmãos, nós precisamos também ser sinceros Sim. de que em muitas vezes no nosso dia nós estamos na carne. Oh, sim. Em muitas situações nós reagimos na carne. Sim. Então nós precisamos aí entender que em alguns lugares do nosso ser o Senhor ainda não tem liberdade de entrar. Por exemplo, na nossa alma está a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Sim. E há um cômodo que se chama o cômodo da preocupação. Oh, sim.
Muitas vezes o Senhor não tem liberdade de entrar nesse cômodo. Por isso que nós vivemos preocupados. Sim. E isso nos traz angústia, nos traz ansiedade, tristezas. Aí o Senhor diz assim: por que você não me deixa entrar nesse cômodo? Para eu limpar. Eu vou fazer uma faxina, eu vou tirar todas essas preocupações. Sim. E eu vou transformar esse quartinho das preocupações no quartinho do descanso. Amém. Jesus. Tem outro cômodo que talvez se chama o cômodo das ansiedades, Sim. ou o cômodo do medo. Sim. Temos medo, muitos medos. E nós sabemos que isso nos atormenta, não nos deixa viver uma vida cristã sadia. Tem outro cômodo também, talvez, que se chama família ou filhos, né? Onde nos preocupamos demais com os filhos. Irmãos, o Senhor quer habitar de fato em nós. Eu sei que há muitos cômodos que a gente tem trancado, né, com vários cadeados e chaves sobre chaves. Sim. Mas, irmãos, que tal dar essas chaves para o Senhor? É verdade. Sim. Você sente que tem algum lugar no teu ser que ainda não entregou ao Senhor? Que tal orarmos ao Senhor? Sim. Amém, Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, Tu não queres ser um convidado Sim. no nosso ser. É verdade. Tu não somente queres ficar no nosso espírito. Sim. Senhor, Tu queres visitar, Amém. queres habitar, Amém. queres morar, Amém. Senhor, na nossa alma, Sim. Senhor, na nossa mente, Amém. nas nossas emoções, Sim. Senhor, na nossa vontade. Sim. Senhor Jesus, Amém. Senhor, entra, Senhor, Sim. Senhor, nesse cômodo Sim. das nossas preocupações. Sim. Senhor, entra, Sim. Senhor, e fica à vontade. Senhor, limpa esse quarto. Amém. Senhor, limpa toda a preocupação. Nos dá, Senhor, um quarto de descanso, um quarto de vida, um quarto de paz. Senhor, entra em toda a nossa alma. Oh, Senhor Jesus, Tu sabes, Senhor, que cômodo, oh, nós te restringimos. Oh, Senhor, Tu sabes, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos Te entregar. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nossa, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Continuando aqui no versículo 9, ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sim. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sim. O que significa isso? Sim. Nós temos o Espírito de Cristo. Sim. Amém. Mas por que Paulo diz, se alguém não tem? Ele se refere a ter a Cristo, o Espírito de Cristo, em realidade. Verdade. Né? Não como doutrina. Sim. Porque, irmãos, doutrina, conhecimento, não te dá salvação, não te dá vida. Uma pessoa, por exemplo, pode conhecer muito acerca dos pratos e das comidas. Como fazer um arroz com feijão, como fazer uma feijoada, como fazer um baiano de dois e moqueca de peixe. E ele sabe tudo, e a receita e tudo, mas ele não come. Aí, imagina ele, com todo esse conhecimento, passa um dia e ele não come. Passa 2 dias e ele não come essa moqueca. Passa 3 dias e ele não come essa comida. O que vai acontecer depois de 1 mês? Provavelmente ele vai estar no hospital. Irmãos, assim também nós, não é suficiente conhecer. Eu conheço o Espírito. Êxodo 30 me fala do óleo composto e Cristo se fez o Espírito que dá vida, está em 1 Coríntios, e a gente conhece. Sim. Conhece. Mas a pergunta é,
Mas você desfruta desse Espírito? O Espírito é real para você? O Espírito te alimenta? Você discerne o Espírito em você? Então, se você não discerne, se você não desfruta, Paulo diz assim: esse tal não é dele. Ou seja, essa pessoa perde o sentimento de pertencimento. Sim. Ele sente que a vida cristã é uma vida também que a gente experimenta derrota, e a gente experimenta muito fracasso. Mas, irmãos, a vida cristã não é isso. Nós temos o Espírito. O Espírito. Nós temos o Espírito e podemos dizer: eu sou dele. Amém. Eu sou de Cristo. Senhor Jesus. Sim. Aqui no versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Sim. O Espírito é vida Amém. por causa da justiça. Amém. Isso, irmãos, quer dizer que por causa da justiça, o nosso espírito agora tem vida. E isso estamos já no segundo ponto. O Senhor, Ele vai nos salvar. O Senhor, Ele vai cumprir em nós o tríplice requisito, né, da sua pessoa, né? Não sei quem lembra qual é o tríplice requisito, né, de Deus, né? É a justiça, Sim. a santidade Sim. e a glória. Amém. Então, como Ele vai transformar Sim. homens pecadores em filhos de Deus, para que com esses filhos forme o corpo de Cristo? Sim. Ele vai fazê-lo por meio do Espírito que dá vida. Amém. É o Espírito, irmãos, que está no nosso espírito. Ele, por meio de Ele, do derramar da vida dele, alcançando todo o nosso ser, é que vai nos transformar. Sim. É que vai nos conformar. Sim. É nesses filhos de Deus. Sim. Não é por doutrina, Sim. não é por regras de comportamento, né? Não é por, né, como falava na conferência agora internacional, não é por palavras de sabedoria, por coaching, né? Mas é pela vida própria do Senhor. Sim. Então, para que essa vida, primeiramente, nos alcance, o Senhor começou nos dando vida no mais profundo do nosso ser, no nosso espírito. Sim. Nosso espírito estava morto em delitos e em pecados. Mas o Senhor, por meio da sua morte na cruz, Ele pagou o preço Sim. do castigo Sim. dos nossos pecados. Sim. E por meio dessa redenção, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E o Senhor nos justificou. Sim. Ou seja, o Senhor nos aceitou de volta. O Senhor nos recebeu de volta pela obra da cruz. O Senhor se reconciliou novamente conosco. Novamente nos tornamos amigos de Deus. Sim. Né? E então, ao sermos perdoados, agora o Senhor podia entrar em nós. Sim. Né? E Ele entrou, irmãos, Verdade. no nosso espírito. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor entrou no nosso espírito Sim. e deu vida ao nosso espírito. Amém. No mais profundo do nosso ser. E dessa maneira, irmãos, nós agora já satisfizemos a justiça de Deus. No nosso espírito, já a justiça de Deus está satisfeita. Irmãos, perceba de que Deus não é superficial. Quando Ele quis começar o trabalho em nós, Ele não começou de fora para dentro. Sim. Não. Ele começou de dentro e agora para fora. Sim. No mais profundo. Sim. Nós temos corpo, alma e no mais profundo Sim. o nosso espírito. Amém. Ele não é superficial. Sim. Ele é profundo. Amém. Ele é profundo. Amém.
Irmãos, e nós? Nós também não podemos ser superficiais. Sim. Nós também temos que ser profundos. Nós, irmãos, precisamos ser simples. Nunca devemos perder a nossa simplicidade. Mas ser simples não significa ser superficial. Ser liviano. Nada a ver com isso, irmãos. Nós podemos ser simples, mas profundos ao mesmo tempo. Sim. Profundos no conhecimento do nosso Senhor. Verdade. Profundo no conhecimento da obra do nosso Senhor. Amém. O que é redenção? Sim. O que é propiciação? Sim. O que é reconciliação? Sim. Né? Tudo essas coisas, o que é conformação, transformação, santificação, posicional, disposicional, né? Sim. Glorificação. Sim. Irmãos, todas essas coisas, cada vez mais nós precisamos nos aprofundar. Verdade. Cada vez mais. Sim. E para isso, irmãos, nós temos livros. Sim. Nós temos a Bíblia. Sim. Irmãos, aqui é um encargo muito forte para aqueles que nos ouvem também. Amém. Separe um tempo Sim. para desfrutar da palavra de Deus. Sim. Para se aprofundar na palavra de Deus. Amém. Separe um tempo também para desfrutar. Agora Sim. temos este lançamento. O Deus da glória. Sim. E nós também temos este novo lançamento. Sim. Fundamentos da fé cristã. Sim. Irmãos, esses livros são para nós nos aprofundarmos nas riquezas do nosso Senhor. Sim. Tocarmos. O próprio Paulo falou assim, né? Sim. Ele ficou tão extasiado, ele falou assim: oh, profundidade Sim. das riquezas, Amém. do conhecimento Amém. de Deus. Sim. E Paulo já tinha desfrutado muito, Sim. mas ele viu que ainda tinha muita profundidade, Sim. muita riqueza. Sim. Irmãos, aí está a nossa glória. Amém. O nosso Deus se deu para nós sermos assombrados com Ele. Sim. Ele nos assombra dia a dia. Sim. Né? Você já viu uma criança assombrada, né? Sim. Né? Em coisas que não têm explicação. Verdade. Se tem explicação, já não te assombra. Sim. Senhor Jesus. Amém. Também, irmãos, o Senhor não somente quer ficar no nosso espírito, Sim. mas também essa vida, Ele quer levá-la para a nossa alma. Amém. Por exemplo, aqui no versículo 6, Sim. o que diz? Diz, Sim. porque o pendor da carne dá para a morte, Sim. mas o do espírito para a vida e paz. Esse versículo, pendor, significa a mente colocada. Sim. Porque a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no espírito Sim. dá para vida Amém. e paz. Ou seja, quando nos colocamos a nossa mente Sim. nas coisas do espírito, Amém. então a nossa mente ganha a vida Sim. de Deus. Sim. De Deus. Sim. E aí está, irmãos, o grande segredo Sim. da nossa vitória, o grande segredo da nossa libertação. Amém. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que conhecem muitas coisas, Sim. muito mais do que nós. Verdade. Conhecem os 10 passos para ser melhor pai, os 10 Sim. passos para ser melhor esposa, Sim. e como deixar de fumar em 40 dias, Sim. e tanta coisa. Sim. Mas, irmãos, quando a gente vê o viver deles, Sim. nada de realidade. Sim. Mas, irmãos, quando nós também colocamos nossa mente em querer fazer as coisas por nós mesmos, nós também sofremos esse fracasso. Sim. Mas se nós levamos nossa mente ao Espírito, Sim. em dependência, Sim. né, dizendo: Senhor, Amém. eu dependo de Ti. Sim. Eu levo a minha mente para Amém. Ti, Senhor. Sim. Senhor, me liberta. Amém. Senhor, me sara. Sim. Senhor, me dá força para poder ser o melhor marido, ser uma melhor esposa. Amém. Então aí nós, o que acontece? Ganhamos vida. Amém. A nossa mente ganha vida. Amém. E essa vida é que nos leva a viver. Sim.
Compreende? Não é o conhecimento que nos leva a viver, é a vida. Amém. Se a nossa mente não ganha vida, irmãos, nós podemos passar 20, 30 anos Sim. a mesma pessoa, Sim. com as mesmas falhas, Sim. com os mesmos hábitos. Sim. E a gente conhece muito. Sim. É a vida, irmãos. Amém. E aqui há 3 pontos, irmão, que eu gostaria de passar a vocês. Número 1. Precisamos abandonar um comportamento comum em se tratando da vontade de Deus. Sim. Sabe que comportamento é esse? Nossa passividade. O segredo de Romanos é que Deus já fez tudo o que tinha de fazer por nós. Sim. Agora nós devemos ser diligentes Sim. em exercitar o nosso espírito. Amém. Irmãos, então, ser passivo o que significa? Oh Deus, me ajuda meu casamento, Deus, está com muito problema, Deus. Senhor Jesus. Já orei. Querendo falar, Senhor Jesus. Deus, você está tardando, cadê o milagre? Eu orei. Sim. Passividade. Sim. Milagres, né, o que o irmão falou aqui no Alimento Diário, né? Temos que tirar esses conceitos pentecostais. Sim. Porque, irmãos, sejamos sinceros, se a gente fizer isso e se acharmos graça, o Senhor vai falar um dia para nós. Para com isso. Sim. Eu já estou dentro de você. Amém. E dentro de você tem a lei do Espírito e da vida. Glória a Deus. E essa lei te liberta da lei do pecado e da morte. Sim. Se você continua sendo um marido que só dá problemas, se você continua sendo uma esposa rebelde, insubmissa, é porque você não está ativando essa lei. Sim. Você está ainda com esse conceito passivo. Sim. Levante-se Amém. e exercite o teu espírito. Amém. Verdade. Já fiz tudo por você. Sim. Agora é a tua vez. Sim. Sim. Agora você exercita esse espírito. Sim. E você vai experimentar libertação. Amém. E você vai ver milagres na tua vida. Sim. Isso é verdade. Sério? Deus. Amém, Jesus. Eu não creio que eu estou exagerando. Aleluia. Porque Deus é o nosso Pai. Sim. E Ele fala direito também as coisas. Glória a Deus. Então, irmãos, exercitar o nosso espírito, invocar o nome do Senhor, ler, orar a palavra, Aleluia, Jesus. profetizar, Sim. né? Pregar o Evangelho. Nossa, Jesus. Irmãos, não podemos ser passivos nisso. Não. Nesses exercícios não podemos ser passivos. Chega na reunião, não tenho o sentimento de invocar. Senhor Jesus. Vou esperar aqui Nossa, Senhor Jesus. que Deus me dê um tapa para eu invocar. Nossa, Senhor Jesus. É interessante, irmãos, porque sabe por quê? Eu fico muito incomodado porque nós temos que pagar as contas da luz, certo? Do telefone, da água, cartão de crédito, temos que pagar, certo? Alguma vez já aconteceu com você? Eu não tenho sentimento de pagar as minhas contas. Este mês eu não vou pagar. Senhor Jesus. E você não pagou? A gente tem que ser sincero, a gente não tem tanto sentimento por pagar, mas a gente paga. Por quê? Porque sabe que depois vem a multa, Sim. depois vem o corte. Ou seja, a gente sai da passividade e Sim. vai e paga as contas. Dá um jeito. Mas para com o Senhor, irmãos, não tenho sentimento de orar. Ai, hoje não tenho sentimento de ir para a reunião. Sim. Irmãos, chega dessa passividade Sim. e ganhemos vida Amém. nesse aspecto. Amém. Eu vou para a reunião, Sim. vou ganhar Amém. vida, vou pregar o Evangelho, Amém. vou ofertar, vou ler, orar, Aleluia. vou invocar o nome do Senhor. Sim. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Segundo ponto, precisamos ver que temos uma escolha diária. A gente acorda,
temos uma escolha. Verdade. Antes não tínhamos uma escolha. Sim. Antes de ter o Espírito, não tínhamos escolha, não. Sim. Éramos reféns do pecado Sim. e da morte. Sim. Por mais que a gente quisesse melhorar a nossa vida, fracasso. Após fracasso. Sim. E tem muitas pessoas lá fora que querem melhorar sua vida, de fato, querem melhorar seu casamento, querem melhorar seus relacionamentos, mas sem o Espírito, irmãos, Verdade. é só fracasso e só fracasso. Não tem escolha. Mas nós, irmãos, temos escolha. Amém. Qual é essa escolha? Sim. De inclinar a nossa mente para o Espírito ou inclinar a nossa mente para a carne. Quem escolhe isso? É nós. Eu escolho isso. Fale para o irmão que está do seu lado. Irmão, eu escolho estar na carne ou escolho estar no Espírito? Eu tenho a escolha. Ou está na carne ou está no Espírito. Eu sou o que escolho. Eu que escolho, né? Sim. Eu que escolho. Você que escolhe, né? Sério? Irmãos, Romanos 8 mostra isso. Sim. Porque Romanos 8 foi escrito para cristãos. Sim, amém. E se, no nosso conceito seria, não, eu acho que eu como cristão, eu automaticamente, eu vou andar no Espírito. Errado. Não é automático. Vai fluir, vai fluir. É, se você faz a escolha, você anda no Espírito. Sim. Mas se você não faz a escolha certa, você anda na carne. É verdade. Não é automático. Paulo estava escrevendo aqui a cristãos. Sim. Não estava escrevendo a mundanos. Sim. Então ele está falando a cristãos regenerados, salvos. Sim. Olha, você escolhe ou andar na carne ou andar no Espírito. Pero Paulo, eu sou salvo? Sim, no Espírito. Sim. Eu sou filho? Sim, Sim. só no Espírito. Sim. A tua alma ainda não é filho. Não é. A tua alma ainda tem o pecado, tem a carne. Sim. Ainda não é filho, não. Uma vida. Teu corpo, pior ainda. Você é filho só no Espírito. Sim. Você precisa agora tornar filho também a tua alma. E você escolhe isso. Sim. Eu escolho, eu decido isso. Sim. Então, irmãos, aí você percebe que a gente não pode ficar passivo. Não. Não pode ficar passivo. Ah, tanto faz, não? Ou é branco ou é preto. Sim. Decide. Ah, tanto faz, não existe. Eu quero andar no Espírito. Né? Irmãos, e com respeito a inclinar a nossa mente, né, da carne, não pense que quando a gente coloca nossos pensamentos na carne, a gente começa a pensar em, né, naquelas coisas, né, que está em Gálatas, né, prostituição, lascívia, né, contendas,